Só que, pessoal, correção da questão 62 da provinha de 2024 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vestibular que foi feito semana passada, tá? Então, de acordo com a teoria da evolução biológica, número 1, ossos dos membros anteriores de baleias e de gatos. 2, genes compartilhados por humanos e bactérias. 3, asas de aves e de morcegos. 4, braço humano e asa de morcego são, respectivamente, resultados de quais processos evolutivos? Então ele nos dá 4 comparações e ele quer saber qual é o processo, né? Se foram processos de divergência ou de convergência evolutiva. Vamos começar pelo primeiro. Ele fala no número 1 em ossos dos membros anteriores de baleias e gatos. O que a gente precisa perceber de cara? Baleia e gato, ambos são cordados e, além disso, ambos são mamíferos, certo? Então, eles têm uma ancestralidade comum. O que fez com que eles se diferenciassem com o tempo? A pressão do ambiente, né? A pressão seletiva que essas estruturas foram sofrendo para que nas baleias virasse caudas, virasse nadadeiras e nos gatos membros para locomoção no ambiente terrestre. Então aqui, a gente tem um ponto em comum, um ancestral em comum. A gente pode colocar aqui como ancestral comum, que dá origem posteriormente a estruturas distintas, tá? Então, as baleias por pressão em ambientes aquáticos e os gatos em ambientes terrestres. Se eu tinha algo em comum e essas coisas divergiram, se separaram, assim como raios divergentes lá na física, a gente passa a ter então uma divergência evolutiva. Poderia ser a letra A, poderia ser a B, não poderia ser a C, nem a D, e poderia ser a E também, tranquilo? Beleza, no número 2, a comparação que ele faz agora vai ser com genes encontrados tanto em humanos quanto em bactérias, ou seja, é uma memória evolutiva, um resquício evolutivo, certo? Um gene compartilhado nada mais é do que uma memória na qual a gente consegue inferir que, cara, esses organismos, por mais que sejam completamente diferentes hoje, eles tiveram um passado em comum. Então a ideia aqui é a mesma coisa. Eu tenho esse gene que está lá ainda no genoma humano e está lá ainda no genoma das bactérias. Mas isso também vai indicar uma ancestralidade comum entre esses dois, tá? Então, ancestralidade... Nossa, apaguei tudo aqui, ancestralidade comum entre humanos e bactérias. E se é um ancestral comum, pertenciam ao mesmo grupo, depois se afastaram, de novo eu tenho uma divergência evolutiva, tá? Então eu não posso ter a convergência da letra B, nem a convergência na letra E. Assim a gente já chegava na resposta. Mas vamos adiante, vamos analisar. O número 3, asas de aves e de morcegos. Cara, aves e morcegos são cordados, beleza? Só que eles são de grupos distintos, certo? Aves compõem um grupo, mamíferos compõem outro grupo dentro dos cordados. Então significa que eles têm origens distintas, olha só. Então tu tem a ave, tu tem o morcego, e esses caras eles vão se encontrar num quesito funcional, né, pelo fato de que ambos apresentam asas. Se as origens são distintas e o encontro vai convergir, vai se encontrar, né? Mas vai ter essa conversão de características, convergência de características, perdão, a gente vai ter aqui então uma convergência evolutiva, tá? Aqui era divergência, aqui era div. Beleza, e por fim, no número 4, a gente tem braço humano e asa de morcego. Cara, humano é mamífero, morcego é mamífero. Então a gente partilha de um ancestral em comum, a gente compõe um grupo monofilético, certo? E se esses membros hoje, os meus são membros catadores, são para manusear coisas, e os membros dos morcegos servem para que eles consigam planar, consigam voar, a gente tem funções distintas. Porém, a origem é comum. Se a origem, de novo, é comum e as funções são distintas, assim como a gente tinha lá nos gatos e nas baleias, aqui a gente tem mais um exemplo de
nesses caras, tá? Divergência evolutiva. Concordando com o que estava lá na letra A, tá? Então a gente tem aqui, sem a menor sombra de dúvida, a letra A como resolução. Beleza? Fico à disposição, meu Instagram é @obrunogarcia e logo eu posto mais vídeos de resolução de questões aqui. Até mais!